Imagine que você está dirigindo por uma estrada infinita no deserto australiano. Por centenas de quilômetros, não há nada além de terra vermelha, arbustos secos e um sol que parece querer derreter o metal do seu carro. De repente, no horizonte, você vê algo estranho. Não são prédios. Não são casas. São milhares de montes de terra branca, como se formigas gigantes tivessem invadido o planeta. Você chegou a Coober Pedy. Mas onde estão as pessoas? O silêncio é absoluto. O calor ultrapassa os 45 graus. Você olha ao redor e a cidade parece deserta, um cenário de filme pós-apocalíptico onde a humanidade foi varrida da existência. Mas, sob os seus pés, existe um formigueiro humano pulsando. Bem-vindo à cidade onde os vivos escolheram morar com os mortos. Coober Pedy não é apenas um lugar no mapa. É um erro geográfico que sobrevive por causa de uma obsessão. No início do século XX, garimpeiros chegaram aqui em busca de uma pedra preciosa que brilha como o arco-íris, a opala. Mas o deserto não queria convidados. O clima é tão brutal que ficar na superfície durante o dia é um convite à morte. A solução foi radical. Se o céu é um inferno de fogo, a salvação só poderia estar no abismo. Os moradores começaram a cavar. Mas eles não cavaram apenas minas. Eles cavaram lares. Imagine entrar em uma porta que parece levar a lugar nenhum, incrustada na encosta de uma colina de areia. Ao atravessar o portal, a temperatura cai instantaneamente. O ar fica denso, mas fresco. As paredes não são de tijolo ou gesso. São de rocha bruta, esculpida à mão, mostrando os veios naturais da terra. Não há janelas. Não há luz natural, exceto por alguns dutos de ventilação que sobem até a superfície como chaminés de um mundo subterrâneo. Viver aqui é viver em um estado de privação sensorial constante. Você perde a noção de se é dia ou se é noite. O tempo em Coober Pedy não é marcado pelo relógio, mas pelo silêncio das rochas. Mas o mistério se aprofunda quando você percebe que a cidade subterrânea não é apenas um conjunto de casas. Existe uma infraestrutura completa sob a terra. Igrejas esculpidas na pedra, onde os fiéis rezam em naves subterrâneas que parecem catacumbas sagradas. Bares onde os mineiros bebem para esquecer o peso da montanha sobre suas cabeças. Hotéis para os corajosos que querem sentir o gosto de dormir em um túmulo de luxo. Aqui está o momento que parece mentira, mas é a mais pura realidade. Em Coober Pedy, se você precisa de um quarto novo para um filho que vai nascer ou quer expandir sua sala de estar, você não chama um arquiteto ou compra tijolos. Você pega uma picareta ou uma máquina perfuratriz e simplesmente cava. Houve casos de moradores que, ao tentarem construir uma despensa, acabaram encontrando uma veia de opala e ficaram milionários da noite para o dia. Em Coober Pedy, a parede da sua sala pode ser a sua aposentadoria ou a sua ruína. Mas por que alguém escolheria viver assim, escondido como um bicho da terra? A resposta oficial é a mineração. Coober Pedy fornece 70% da opala do mundo. Mas a resposta não oficial, aquela que se ouve nos sussurros dos bares subterrâneos, é o isolamento. Este lugar atrai aqueles que querem desaparecer. Fugitivos, sonhadores, pessoas que não se encaixam na sociedade de vidro e aço das grandes cidades. Morar debaixo da terra é o ato final de quem deseja que o mundo esqueça o seu nome. O nome da cidade vem de uma expressão aborígene, Kupapiti, que significa homem branco no buraco. E é exatamente isso que eles são. Estranhos em uma terra que nunca foi feita para ser habitada. A superfície de Coober Pedy é um cemitério de máquinas enferrujadas e placas de aviso. Cuidado, buracos profundos. Milhares de poços de mineração abandonados pontilham a paisagem. Se você caminhar à noite sem uma lanterna, pode simplesmente cair em um buraco de 20 metros de profundidade e nunca mais ser encontrado. A cidade é um queijo suíço mortal, onde o perigo está escondido sob uma fina camada de poeira. Até o lazer em Coober Pedy é bizarro. Existe um campo de golfe, mas não há uma única lâmina de grama. É apenas areia e óleo. Os jogadores carregam um pedaço de grama artificial para dar a tacada e jogam principalmente à noite, com bolas brilhantes, para evitar o calor assassino.
É uma imagem fantasmagórica. Luzes fluorescentes cruzando o céu negro do deserto, enquanto homens caminham sobre a terra queimada. Mas o que acontece com a mente de alguém que passa semanas sem ver o horizonte? Dizem que o febre da Opala é real. É uma mistura de claustrofobia com ganância. A escuridão das minas começa a pregar peças na visão. Você começa a ver o brilho da pedra onde só existe rocha estéril. Muitos mineiros passaram décadas cavando, vivendo em buracos miseráveis, apenas para morrerem sozinhos, soterrados por seus próprios sonhos de riqueza. As casas subterrâneas, chamadas de dugouts, são silenciosas demais. Alguns moradores dizem que, às vezes, é possível ouvir o som de outras pessoas cavando a quilômetros de distância, o som de metal contra pedra viajando através da crosta terrestre como um batimento cardíaco metálico. É uma comunidade de eremitas conectados pelo abismo. Coober-Pedy é o retrato de uma humanidade que se recusa a desistir, mesmo quando a natureza diz não. É uma cidade que virou as costas para o céu e abraçou a escuridão. Mas há algo de profundamente inquietante em saber que, enquanto você dorme em uma cidade normal, cercado por paredes de tijolos, existem milhares de pessoas agora mesmo, a metros de profundidade, respirando o pó da pedra e esperando pelo brilho de uma gema que mudará suas vidas. O que esses buracos escondem além de opalas? Quantos segredos foram selados quando um túnel desabou? Quantas vidas foram trocadas por pedras coloridas? Quando o sol finalmente se põe em Coober-Pedy, a temperatura cai e alguns moradores sobem à superfície. Eles olham para o céu estrelado, o céu mais límpido que você jamais verá, e depois voltam para seus buracos. Eles pertencem ao submundo. Eles são os guardiões de um tesouro escondido no cadáver de um antigo oceano que secou há milhões de anos. A cidade é um lembrete de que, se formos pressionados o suficiente, podemos nos transformar em qualquer coisa. Até em seres que temem a luz e amam o peso da terra sobre os ombros. Coober-Pedy não é um lugar para os fracos. É um monumento à obsessão humana, um lugar onde a linha entre o lar e o túmulo é perigosamente fina. Ao sair de Coober-Pedy e olhar pelo retrovisor, aqueles montes de terra branca parecem túmulos de uma civilização que decidiu se enterrar viva. Você sente um alívio ao ver o horizonte novamente, mas uma parte de você fica presa lá embaixo, naqueles corredores frescos e silenciosos, onde o brilho da opala é a única coisa que importa. O que você faria se a única forma de sobreviver fosse cavar o seu próprio abrigo? Você suportaria o silêncio eterno das paredes de rocha ou enlouqueceria com o peso do mundo sobre a sua cabeça? Coober-Pedy continua lá, crescendo para baixo, escondendo suas riquezas e seus fantasmas sob a poeira vermelha da Austrália. Uma cidade que prova que, às vezes, para encontrar o brilho, é preciso mergulhar na escuridão mais profunda. Existe um lado da história que quase ninguém vê. Este é o lado B. Se você gostou dessas curiosidades, não esqueça de se inscrever e curtir. Comente abaixo de qual cidade você ouviu essa história fascinante e volte para mais curiosidades.